Aleluia. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Pode deixar a luz apagada mesmo? Isso, por favor. Você que está aqui na igreja, você que está na rede social, tem pessoas que estão a caminho ainda, sabemos da realidade de São Paulo, loucura do serviço, mas nós queremos trazer uma palavra para abençoar o seu coração. Eu tenho certeza que esse mês, causas impossíveis, vai vir uma liberação de Deus para a sua vida. Na verdade, se analisar, cada um tem uma causa que, perante o nosso dia a dia, a nossa realidade, meio que parece que é impossível, né? Seja parte da saúde, seja uma parte financeira, seja uma parte emocional, são áreas que nós somos confrontados. Mas eu entendo que quando Deus ele coloca as mãos, quando nós nos posicionamos, Deus ele age ao nosso favor. Deixa eu perguntar, quantos estão dispostos a ir para a bênção? Levanta a mão e diga eu. Então eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Crônicas, ou acompanhe conosco no telão. Eu vou ler o capítulo 20, é um capítulo um pouco longo, mas eu vou ler só do 1 ao 17, e depois nós vamos mergulhar na Bíblia. Vou falar um pouquinho da história de um rei, o rei de Judá. Ele reinou por 25 anos, foi conhecido como um rei fiel, como um rei prudente. Teve suas falhas como qualquer outro rei teve, mas o que diferenciou a vida dele é que ele era um homem de oração, ele era um homem que era leal, e isso trouxe o favor de Deus para a vida dele. E tem situações na nossa vida que nós vamos passar por N motivos de às vezes desistir, às vezes querer ir na própria força, às vezes querer abandonar, mas nós vamos pegar algumas lições com esse rei que trouxe a presença de Deus, e a presença de Deus fez toda a diferença no reinado dele. Você vai ouvir algumas frases que alguns cultos você pode ouvir, né? Aquelas frases de impacto, e essas frases de impacto saíram na verdade desse texto, né? Quando Deus ele luta a sua peleja, porque tem luta que é para você realmente fazer a sua parte, mas depois que acaba a sua parte, depois que acaba as suas forças, é a hora da força de Deus entrar. Então aquele versículo que você ouve, que às vezes se torna um jargão para nossas vidas: nessa peleja não tereis que pelejar, é Deus que vai pelejar por vós. É sobre essa história que eu quero falar hoje com vocês. Vocês vão verificar que existiam 3 reinados contra Josafá, que era de Judá, e eram grandes inimigos, o número era muito grande, e na lógica não tinha como ele vencer. E ele entrou por um caminho, o caminho da oração, o caminho do louvor e o caminho do jejum. Tem causas impossíveis, meu irmão, que não vai adiantar um amigo ir lá te ajudar, não vai adiantar alguém te dar uma mão e te levantar. Tem situações que você precisa e necessita da intervenção de Deus. Então, se você tem uma causa impossível, quero te dizer que hoje você vai aprender algumas coisas que, se você colocar em prática, a sua vitória será garantida. Vai iniciar num ambiente de luta, mas vai terminar num ambiente de bênção. Eu vou ler do 1 ao 17 e eu quero que você preste muita atenção nesse texto. Começa dizendo o seguinte: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns meunitas, 3 tribos diferentes, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram: Josafá, um exército enorme vem contra ti, lá de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Razon Tamar, isto é, em Jeidi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Olha a situação, o inimigo chegando, ele para tudo e ele proclama uma oração para todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Nas tuas mãos estão a força e o poder, e ninguém pode se opor a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra diante de Israel, o teu povo,
e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos apresentaremos diante de ti nesse tempo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. O nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentá-los. Nossa, eu fico lendo a luz ali, não consigo ler nada. Enfrentá-los nesse exército imenso, que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltaram para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e os seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Mananias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Jaziel disse: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém. O rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã desçam contra eles, e eis que virão pela subida de Deziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, e em frente no deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Nessa peleja que você entende que é impossível, talvez o impossível é para dar um freio em você e dizer o seguinte: não coloque a mão, só toma posição, só me busque no lugar certo, porque eu vou trazer a vitória para vocês. Pode ser qualquer situação, quando você não tem mais uma solução, mas você mantém a posição, a provisão, o resgate, o socorro de Deus, Ele vai atingir o seu povo. Eu não sei para quem é, mas eu quero dizer uma coisa: ainda existe uma saída. Esse povo, meu irmão, estava acuado, era um grande exército, 3 exércitos contra um. O próprio homem de Deus diz: é um exército enorme. Resumindo, não tem mais o que fazer. E ele diz o seguinte: vocês só permaneçam na posição, só fiquem firmes em mim, porque nessa peleja não tereis que pelejar, essa peleja é eu que vou conquistar. Para vocês terem uma noção, depois dessa guerra, depois dessa vitória, não permaneceu um homem em pé do exército inimigo. E o povo de Deus de Judá e Jerusalém, eles levaram 3 dias para pegar os despojos de tanta bênção que Deus estava derramando. Por isso que o tema de hoje é: do vale da luta para o vale da bênção. No ambiente da luta, ele não correu, ele não se escondeu, mas ele manteve a sua posição. Receba isso essa noite. Se você quer que Deus ele entre na sua peleja, a primeira coisa que você precisa aprender é você manter a sua posição. Levante as mãos, diga assim: posicione-se. O milagre está a caminho. Ah, meu irmão,
Se o milagre está a caminho, receba aí no seu espírito. Pastor, é muita gente vindo contra, é uma pedrada por dia. Parece que lá em casa, quando alguém fica doente, é em atacado, pega todo mundo. Pastor, o levante é gigante, não é pedrinha não. Parece que é um paralelepípedo caindo na nossa cabeça. Pastor, parece que um levanta, dois desanima. Que negócio é esse, pastor? São os inimigos que sabem que o milagre está chegando. E Deus está dizendo, só permaneça no local. Porque se você permanecer, é Deus dizendo, o milagre já está batendo na porta. O milagre já está a caminho. Se você puder dizer para alguém, diga assim: quem desiste, sai da fila de um grande milagre que está vindo com o seu nome. Coloque o versículo 17, 2 Crônicas, capítulo 20, nós acabamos de ler. O versículo 17, meu irmão, de 2 Crônicas, capítulo 20, é exatamente isso. Não desista, porque Deus está trazendo para você um grande milagre. E Ele está dizendo, quando você se posiciona na verdade, não é uma posição de guerra, mas é uma posição de fé, é uma posição de quem acredita. E o texto vai dizer, vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem simplesmente as posições, permaneça simplesmente firme e vejam. Deus está dizendo para vocês hoje, essa sua causa impossível vai ser para você ver o grande livramento que o Senhor dará para a sua vida. E Ele diz, não tenha medo, não desanime, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Quem não desiste está dizendo, eu não importa a situação que eu estou passando, mas Deus sempre está comigo. Ah, meu irmão, não é tempo de desistir, porque quem desiste não vai receber um milagre, não vai receber a bênção. É tempo de luta, é tempo de batalha. Permaneça firme, se posicione, cante o hino da vitória, porque a bênção vai atropelar a sua vida. Meu irmão, é como se um caminhão estivesse vindo na sua direção e dizendo, sai da frente, Satanás, porque esse é escolhido meu, essa é escolhida minha. Eles se posicionaram e um grande milagre está a caminho da casa deles. E essa guerra, pastor, vai terminar como? Essa guerra, como o próprio texto diz, ela vai terminar em uma grande bênção, em um grande milagre para você, para sua casa e para todos que te cercam. Porque essa vitória, na verdade, veio para todo Judá, veio para toda Jerusalém e vem para nós até os dias de hoje. Sabe, ele foi clamar ao Senhor de uma forma inteligente. Ele falou da herança que o Senhor tinha deixado. Ele falou do amigo Abraão. Sabe, quando você vem com algumas perguntas para Deus, ele sempre retorna para você com uma grande resposta. E a resposta de Deus é calma, fica em paz. Essa peleja que você está tão preocupado de como você vai vencer, essa peleja é só para você observar, porque essa sua causa impossível, eu vou derramar a vitória que você tanto precisa. Levanta as suas mãos, diga assim, a minha opção é aguardar a resposta de Deus. Vamos dizer que você está lá na sua casa, tranquilo, bate na sua porta, lá uns 10 caras querendo invadir, dizendo, vou te matar, vou te matar, vou te matar. Você ia ficar tranquilo ou ia se assustar? E eu ia me assustar, irmão. Era isso que estava acontecendo. Não era meia dúzia, era um grande exército. Você pode até se assustar com o que você está passando, mas o seu Deus, Ele não se assusta em hipótese alguma. Chegou um laudo, Deus não se assusta. A gente se assusta. Chegou uma gripe, chegou um desemprego, chegou uma opressão, chegou um término de um relacionamento que você estava há muito tempo, você se assusta. Deus não se assusta. Deus, Ele te protege. Deus, Ele te dá livramento.
Sabe qual é o problema no fim de um relacionamento às vezes? É que você está lutando por aquele que só te fez sofrer. E Deus está te dando um livramento, está te convidando. Ei, vejam o grande livramento que eu estou dando para você. Eu não estou dizendo que um relacionamento não pode ter atrito, não pode às vezes dar um tempo de um respirar, analisar a situação, mas tem relacionamentos que são tóxicos. E a nossa guerra hoje está muito em relacionamento. Eu estava falando com a Damares ontem, a gente estava no carro, a gente foi lá na rede da Vanessa ontem, teve um chá de mulheres, e eu fiz uma pergunta para ela, falei, já imaginou, né, quantos relacionamentos, se hoje a pessoa com a percepção que ela tem hoje, com o conhecimento que ela tem hoje, com a formação que ela tem hoje, com a luz que Deus acendeu, será que você casaria com essa pessoa outra vez? Aí eu fiz uma pergunta de 10 mulheres, como você lidar com muitas mulheres, quantas mulheres você acha que talvez não casariam de novo? Ela falou, posso ser bem sincera? De 10 eu acredito que 8 repensaria, porque hoje as mulheres estão sofrendo demais. Hoje as mulheres não são tratadas como princesa. Hoje existe às vezes uma competição dentro do lar, e é uma guerra, irmão. Hoje os homens estão muito estúpidos. Hoje os homens ainda existem, são violentos. Os direitos da mulher não é respeitado. E isso é uma grande guerra. E eu não sei se alguém está passando por esse cenário, mas Deus está dizendo para alguém hoje, aqui ou na internet, nessa peleja não tereis que pelejar. Você só vai observar que esse ambiente de luta se tornará em um ambiente de bênção para a sua vida, em o nome de Jesus. O impossível pode te assustar, mas não vai assustar a Deus. Qual o caminho? Buscar. Qual o caminho? Orar. Qual o caminho? Louvar. Qual o caminho? Jejuar. Qual o caminho? Marcar posicionamento nessa guerra. Porque se ele não tivesse marcado posicionamento, o inimigo ele iria invadir. Sabe qual é o nosso problema? É que nós colocamos Deus como última opção. Nós chamamos Deus quando é a última tentativa, e na verdade ele precisava ser a primeira opção. E aí quando você deixa Deus para a última tentativa, você já sofreu tanto nesse caminho. Quando veio a guerra, Josafá ele foi extremamente inteligente. A primeira opção dele não foi correr. A primeira opção dele não foi pegar a espada. A primeira opção dele foi consultar o Senhor. Sabe que ele está nos ensinando? Que Jesus não seja a sua última tentativa, que Jesus seja a sua primeira opção. Pastor, eu vou abrir um negócio. Jesus seja a sua primeira opção. Pastor, eu estou gostando de uma pessoa. Daqui a pouco vai chegar a sua hora, meu Castiel. Mas antes de você falar, gostei, hein? Antes de você falar com a sua mãe, pedir permissão. Antes de você falar com o seu pastor, pedir permissão. Que Jesus seja a sua primeira opção. Sabe por que tantos de nós sofremos? Porque Jesus foi a última tentativa. Estava pronto para me matar. Estava pronto para me separar. Estava pronto para acabar com a minha vida. Me convidaram. Sabe o que eu disse? É minha última tentativa. Pela misericórdia que se renova a cada manhã, Deus ele nos abençoa. Mas você imagina agora, se em tudo que nós formos fazer, Jesus ele for a primeira opção. Levanta as suas mãos e diga: Jesus, me perdoe pelo tempo da ignorância. Hoje eu aprendo que o Senhor é a primeira opção. Vou sair da luta e vou entrar na bênção. Nessa peleja,
nessa batalha, nessa luta, nesse desafio, você não vai precisar lutar. Só vejam, só observem. Nessa sua causa impossível, eu vou derramar um milagre sobre a sua vida. Agora, o que nós precisamos fazer quando o irmão está com dificuldade, quando minha mãe está com dificuldade, quando meu irmão está com dificuldade, nós devemos nos unir. Nós devemos, meu irmão, fechar as brechas. Nós devemos orar em unidade. Uma fé coletiva. Coloca o versículo 3 de 2 Crônicas, capítulo 20, por gentileza. Porque uma fé coletiva gera milagres extraordinários. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reinado de Judá. Não adianta a gente ir no individual. Quando tem uma guerra, sabe o que a gente faz? A gente se isola. A gente tenta resolver do nosso jeito. A filha com problema no relacionamento só vai consultar os pais quando já azedou, quando o leite ferveu. Eu estou na igreja, estou passando por um desafio, meu irmão, graças a Deus o pastor ele não adivinha nada não. Você tem que falar, tem que ser transparente, tem que consultar, tem que ser vulnerável, tem que dizer eu estou fraco, eu preciso de ajuda. Se você precisar disso, a igreja se une no propósito. E aí quando veio essa guerra, ele convocou todo o povo, e ele disse, vamos jejuar. Jejum, eu abro mão daquilo que eu gosto, para ter tudo aquilo que Deus ele pode me dar. Numa guerra você precisa de poder, numa guerra você precisa de visão, numa guerra você precisa estar bem alimentado, numa guerra você precisa estar bem armado. Mas alarmado, ele convoca o povo e clama um jejum. Quando Jesus for a primeira opção, Ele vai ser sua direção. Ele vai ser o seu caminho no meio de um vale da sombra da morte. Ele vai ser a sua luz, a sua proteção. Quando 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Por quê? Porque a minha primeira opção se chama Jesus Cristo. E uma fé coletiva gera milagres extraordinários. Coloca o versículo 4, que é a sequência daquele que nós lemos. Reuniu-se, pois, o povo, que vinha de todas as cidades de Judá, para buscar ajuda. Primeira opção, não última tentativa. Primeira opção, não a última tentativa. Sabe que eu estou batendo nessa tecla? Porque às vezes nós estamos na igreja, nos enchemos de orgulho, achamos que já crescemos. Sansão só caiu porque Jesus, Deus, naquele tempo, não foi a primeira opção, foi a última. E na última Deus ainda deu uma oportunidade. Mesmo cego, com os olhos fechados, ainda derrotou os inimigos e morreu. Você tem que dizer para o seu íntimo hoje. Você tem que dizer para essa causa impossível hoje. Causa impossível, você veio para me sinalizar algo. Jesus não será a última tentativa. Jesus será a minha primeira opção. Deus não se esqueceu de você. Coloca o versículo 12. Deus não se esqueceu do chamado. Deus não esqueceu da promessa. Deus não esqueceu daquilo que Ele revelou para ti. Olha o que diz: ó nosso Deus, não iras de julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para a primeira opção. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, honra, diante do Senhor. Então,
Sabe o que aconteceu? O Espírito do Senhor veio sobre um homem de Deus. E no meio da assembleia, coloca o versículo 15. Escutem todos, de Sapopemba, de Judá, de Jerusalém. Não tenham medo. Não fiquem desanimados. Por causa dessa causa impossível enorme. Pois a batalha agora não é mais de vocês. Quando você não sabe mais como resolver, mas Jesus é a sua primeira opção, Ele fala o seguinte: me dá essa causa impossível, porque agora não pertence mais a você não. Agora esse BO, agora essa causa impossível pertence a Deus. Aquilo que te assusta, Deus anda sobre as águas. Aquilo que assustou Pedro e os discípulos naquele mar revolto, Jesus estava andando sobre as águas. Quando Jesus é sua primeira opção, não sua última tentativa, Ele fala: filho, você escolheu a melhor parte, filho, você escolheu a melhor maneira, e agora você não vai ter que pelejar, deixa que o papai te garante. Se você puder, coloque a mão no ombro de alguém e diga: seja a sua escolha, Jesus a primeira opção. Agora do outro lado você fala assim: a batalha é com Ele, mas tome sua posição. Porque a batalha é dele, mas o posicionamento é nosso. Deus, Ele só chegou e falou isso no versículo 15, porque antes houve um posicionamento. O posicionamento nosso vai chamar uma batalha para Ele. E Ele diz: filho, agora não tereis que pelejar. Resumindo, a batalha é minha, mas o posicionamento é de vocês. Qual é o posicionamento que hoje você precisa decidir tomar? Alguém hoje precisa tomar uma decisão. Pastor, eu tenho um relacionamento, eu estou em fornicação. Para hoje. Você quer te chamar ao favor de Deus? Você quer que Ele seja a primeira opção? Arrume a sua casinha. Pastor, eu estou preso no vício. Ninguém sabe aqui, pastor. Eu estou preso. Pornografia, vício de cigarro, de jogo. Eu não sei qual que é, irmão. Mas hoje alguém precisa tomar uma posição. Porque quando você tomar uma posição, essa guerra vai ser dele. Agora, sem posição, não tem como ele tomar guerra para você. Pastor, eu estou num ambiente de luta. Isso está dizendo que vai terminar num ambiente de bênção. É exatamente isso, porque é bíblico. Mas começa sempre quando eu tenho um posicionamento. Coloca o versículo 17, por gentileza. Fica tranquilo. Deus vai lutar por você. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Porque essa batalha é minha, mas o posicionamento é de vocês. Esse tópico eu tirei desse versículo, está tão claro. Olha lá, ó. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Ele estava dizendo o quê? A batalha agora é minha. Vírgula. Tomem, permaneçam e lute ou veja. Sabe o que a gente está fazendo? É o contrário. Ele é a última opção. Eu vou lutar do jeito que eu posso. Vou trabalhar igual um doido. Vou ser a maluca do pedaço na minha casa. Vou tentar resolver todos os BOs. Tá bom, eu sou sozinho. Era só tomar posição. A gente está se cansando à toa. O que é mais fácil? Fazer um dia de jejum ou trabalhar igual um louco 30 dias e às vezes a conta fechar no vermelho? Pode verificar, você que está no vermelho, está faltando jejum, está faltando direção. O que é mais fácil? Se posicionar e falar para o namorado: não vai ter mais nada. Ou continuar do jeito que está e a vida toda zoada. Mas se ele for embora, vejam o grande livramento que Deus está lhe dando. Dará em Judá, em Jerusalém. Pastor, eu tenho medo. O medo faz parte do ser humano. O medo ele não pode te parar. O medo ele não pode te paralisar.
mesmo com medo, mesmo desanimado, Ele diz: não tenham medo, não desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã. Porque quando você toma uma posição, aí você não vai mais sozinho, mas Deus vai na frente. Não tem aquele louvor? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Agora a gente faz o quê? Não, eu vou na frente, piso no espinho, ai Deus, dentro de tudo. Na última tentativa, aí eu vou voltar para o louvor no original. Você precisa entender hoje que Ele não pode ser sua última tentativa, que Ele precisa ser a sua primeira opção. Deus opera quando existe um posicionamento. Coloca o versículo 20, porque no meio da luta, da batalha, da luta, você precisa louvar, você precisa adorar, você precisa agradecer. De madrugada, foram ao deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantassem, louvassem ao Senhor, pelo esplendor da sua glória. Os caras estavam na luta, os caras estavam na batalha, indo à frente do exército com um cântico: deem graças ao Senhor. Calma aí, eles estavam na luta. Lembra que o pastor Ezequias falou que o monte representa o sorriso? Está falando sobre isso aqui também. Você está na luta, mas está um sorriso. Meu irmão, você está declarando que você está convicto na sua vitória. Quem aqui tem irmão e irmã mais velha, mais nova? Alguém tem? Quando sua irmã mexe com você, seu irmão mexe com você, sabe um sorriso? Irrita mais quem? E ela não é sua inimiga, é só uma coisa de irmão normal. O inimigo te coloca num beco sem saída, o inimigo te coloca numa provação, o inimigo te coloca numa luta, e aí você segue esse cântico: deem graças ao Senhor, pois o seu amor é leal e dura para sempre. E aí Deus diz: nessa peleja não tereis que pelejar, porque eu estou encontrando um povo posicionado. Quando começaram a cantar e entoar louvores, sabe o que aconteceu, meu irmão? O Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe, nos montes Seir, que estavam invadindo Judá. Eles foram derrotados. Qual é a arma, pastor? Um adorador por excelência. Os amonitas e os moabitas atacaram-os no montes de Seir para separá-los para a destruição e aniquilá-los depois de massacrarem. Os homens de Seir ajudaram a destruir-se uns aos outros. Quer cegar o inimigo? Se posicione. Quer cegar o inimigo? Jejue. Quer cegar o inimigo? Louve ao Senhor com o cântico de dependência, o cântico daquele que é a primeira opção, não a última tentativa, porque quando eu canto, Deus derrama a vitória, o inimigo se mata, e no final, meu irmão, as bênçãos do Senhor vão vir ao meu encontro. Eu escrevi aqui o seguinte: quem louva antes de vencer, prova que crê no impossível. Quem louva antes de vencer, prova que crê no impossível. Vai adiantar chorar na luta? Medroso. O Samuel, quando ele quer jogar bola comigo, eu estou fazendo alguma coisa, ele fala assim: ei, facote. Né, Samuel? Ele fala: vem, facote. Moleza, facote. Vem, facote. Aí eu levanto. Não adianta você chorar, não adianta você espernear.
O inimigo está atacando, está te arrebentando. Você fica chorando. Lembra a sua última briga de relacionamento? O que você fez? Chorou. Adiantou o quê? Adiantou o quê? Com aquela música, aquela fossa daquela música. Adiantou o quê? Você chorando e o camarada. Meu irmão, o inimigo está armando um monte de coisa para tirar o seu posicionamento. Mas o caminho que você deve seguir é o caminho da adoração. Deus vai agir quando Ele for a sua primeira opção. Deus vai agir quando você não puder mais avançar. O exército era enorme, não tinha como vencer. Por isso que a opção que ele teve foi louvar. Coloca o versículo 23, por gentileza. 24, eu vou até o 26. Isso. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, olharam para o imenso. Se sou eu e você, a gente. Eles tomaram posição, estavam louvando. E olha o que aconteceu. Viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado da luta para a bênção. Eu vou te mostrar a palavra isso. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres. Encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, roupas, objetos de valor, tanto espólio que levaram 3 dias para saquear tudo. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, que significa, até hoje, Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje esse lugar é chamado de Vale de Beraca, que é o Vale da Bênção. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhe vitória sobre todos os inimigos. Levanta as suas 2 mãos, por gentileza. O seu Deus, quando você se posiciona, o seu Deus, quando você o clama, Ele faz tudo por completo. O lugar da guerra vai se tornar o lugar da sua grande colheita. 3 dias para colher tudo. Pastor, o que o inimigo fez? O inimigo juntou naquele vale da luta as bênçãos que o Senhor tem derramado para a sua vida. Não é para desistir, é para louvar. Não é para se acovardar, é para jejuar. Não é para ir embora, é para guardar a sua posição. Deus age e faz tudo por completo. Vamos confirmar no versículo 29 e 30. O louvor pode subir, por gentileza. Já deu 30 minutos. No lugar da luta será o lugar da bênção. 2 Crônicas capítulo 20, 29 ao 30. Nós vamos verificar o completo de Deus. O temor de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras. Você sabe que a coisa mais valiosa é território. Você vê que os Estados Unidos ele apoia a Ucrânia desde que dê terra. Não tem ninguém bonzinho. Quer terra, quer acesso. Quer lugar onde tem porto. Quer lugar onde tem petróleo. Quer lugar onde tem ouro. Quer lugar onde tem ar, a Amazonas. E aí é um país, uma nação lutando contra outra em busca de terra. E essa guerra foi tão abençoada devido a um posicionamento que morreu todo mundo.
E isso começou a ser divulgado. Como é que foi a luta? Deus pelejou por eles. Deus pelejou por eles. Deus pelejou por eles. E os inimigos começaram a saber que existe um homem, um rei, Josafá, que juntava o povo em temor para jejuar, para orar, para louvar. Mas ninguém está vendo, pastor. Mas no mundo espiritual estão sabendo. E quando estão sabendo, começa a divulgar. Meu irmão, quando você se posicionar, não é que a guerra vai terminar, é que Deus vai lutar por você. É que o inimigo vai ficar de olho em quem te protege, em quem te defende. Quando souberam que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, olha o versículo 30. O reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Nas fronteiras, que é o lugar mais vulnerável, era onde tinha mais paz. Seu casamento é uma fronteira, seus filhos é uma fronteira, sua finança é uma fronteira, sua saúde é uma fronteira, seu emocional também é uma fronteira. Todas as áreas que são pilares da nossa vida são fronteiras. Mas hoje Deus está dizendo, da luta para um tempo de paz, será o vale de Baraca. Depois você pesquisa, Baraca significa bênção, lugar de bênção. Fique em pé por gentileza, porque hoje Deus ele está entrando no íntimo de alguns aqui, e Ele está dizendo, acalme-te, tome posição, nessa peleja não tereis que pelejar, mas eu não posso ser a última tentativa. Eu preciso ser a sua primeira opção. Josafá em nenhum momento pensou em outra maneira, a não ser Deus, que era a sua primeira opção. Sua causa impossível, hoje vai entender que Jesus é a sua primeira opção. Vamos louvar a Deus? Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. E basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente
de esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o Escuta céu. isso. Olha só. Talvez entrou uma pessoa, ou mais de uma pessoa, que hoje essa palavra foi inteiramente para você. E hoje, na verdade, você precisa se reconciliar com Jesus. Hoje você precisa se entregar a Jesus. Hoje você precisa voltar para a casa do Pai. Se de repente você foi convidado, ou está vindo pela primeira vez, e hoje, o seu posicionamento vai declarar se Jesus é a última tentativa ou se Ele é a sua primeira opção. Se você